Porque ele foi chamado de iníquo, de perdido, de pecador. Mas no fundo, a gente tem dificuldade de olhar para os que estão ainda cheirando pecado como pessoas que podem ser usadas por Deus. A Bíblia diz que um dia Jesus olhou para os seus discípulos e percebeu que eles estavam muito cansados. Não tinham tempo nem para comer, diz a Bíblia, porque eram muitos os que iam e vinham. Jesus chamou os discípulos e disse: vamos a um lugar à parte, descansar. Eu gosto desse texto bíblico, porque a minha base bíblica é para férias. Férias é bíblico, pastor. Até Jesus, não é? Propôs para os discípulos um tempo de férias. Vamos descansar um pouco à parte. Já pensou, gente? Nós com Jesus num resort, assim, sabe, uns dias de feriado. Bom, né? E eles estavam indo para o seu descanso, mas de repente a multidão cruza o caminho de Jesus. Uma multidão de pessoas cheias de problemas, gente mergulhada no pecado, gente doente. Eu posso até imaginar, Pedro era aquele que pensava, falava e depois pensava, né? Eu fico imaginando assim a multidão chegando e os olhinhos de Jesus brilhando e Pedro olhando para o pessoal falando: o pessoal sujou, ele vai esquecer o nosso descanso. Você vai ver, vai querer servir esse povo todo aí. Mas o que a Bíblia diz é que Jesus se compadeceu daquela multidão, porque Jesus os via como ovelhas que não têm pastor. Jesus os via como? Diga, como ovelhas que não têm pastor. Talvez nós, na nossa ótica religiosa, diríamos: ovelhas, coisa nenhuma, esse povo é um bando de incrédulos, são bodes, porque como são ovelhas? Se fosse ovelha não estaria adulterando, se fosse ovelha não estaria se entregando à bebida, se fosse ovelha não estaria vivendo uma vida desonesta. Mas Jesus olhava para aquele povo, na ótica de Jesus eram ovelhas. E se eram ovelhas, porque estavam vivendo aquela vida? Porque não tinham pastor. Meu amado, o Japão está assim porque há muitas ovelhas e elas não têm pastor. Porque há muitos profetas, verdadeiros profetas, que estão enterrados no pecado, na lama, na distância de Deus. Mas ninguém ouve a voz deles, assim, ninguém se preocupa. É aqui que entra o nosso personagem principal. Diz o versículo 7 que Ebed-Meleque, diga comigo, Ebed-Meleque. O que você acha desse nome? Tem alguém aqui esperando bebê, está procurando um nome para pôr no filho? Que tal Ebed-Meleque? Você não gosta? Mas é um bom nome. Na verdade, o meu intuito é que ao final dessa reunião você bata no peito e diga: eu sou Ebed-Meleque. Na minha geração. Sabe o que significa Ebed-Meleque? O nome Ebed-Meleque significa servo do rei. Tem algum servo do rei aqui? Então você já começou a se identificar com ele. Ebed-Meleque, servo do rei. Esse homem é muito importante, embora ele não esteja entre os preferidos da Bíblia. Como ele é importante, como a sua ação foi importante. Porque foi através de Ebed-Meleque que o profeta foi tirado da cisterna e pôde cumprir o seu propósito na presença de Deus. Eu queria propor para você algumas coisas a partir dessa passagem bíblica, porque essa história está se repetindo. Quanta gente está gemendo agora, quantas pessoas estão desesperadas, elas não têm saídas, elas não estão na vida que estão simplesmente porque decidiram estar. Elas foram tomadas pelos inimigos, elas foram dominadas pelo pecado, elas não têm força para sair de onde elas estão. É preciso que alguém aqui, que algum servo do rei se preocupe com elas. É preciso que alguém se importe com aquilo que está acontecendo lá fora. Jeremias morreria naquele poço se não houvesse quem fizesse por ele. E esse servo do rei fez. Sabe, irmãos,
No versículo 7 diz assim, eu vou ler de novo, acompanha: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Veja bem, esse homem vivia uma situação confortável. O ambiente de Ebed-Meleque era o palácio. Ele estava no palácio, ele estava na casa do rei. Eu posso garantir para você que não há um lugar melhor que a casa do rei. Eu tenho vivido na casa do rei desde os meus 15 anos. Você é um abençoado, porque você vive na casa do rei. Na casa do rei nós temos proteção, na casa do rei nós temos abundância, na casa do rei nós temos alimento, na casa do rei nós temos cobertura. A igreja é maravilhosa. Na casa do rei as coisas acontecem, nós nos sentimos parte. Mas, amados, nós não podemos fazer desse ambiente onde nós somos abençoados uma desculpa cínica para não ouvirmos os gritos que vêm lá de fora. Aqui nós temos brados de júbilo, aqui nós temos cânticos de louvor, aqui nós temos palavras abençoadas, aqui nós temos profecias que nos animam. Mas lá de fora vem gritos de profetas que estão morrendo, gemidos às vezes, pessoas que estão clamando por alguém que lhes dê importância e que possa ajudá-las a sair de onde elas estão. Eu acho admirável o fato de que, apesar de que esse homem vivia numa situação tão confortável, ele não fez disso na base de insensibilidade na sua vida. A igreja não pode ser insensível. A igreja precisa ter, como eu ministrei ontem, um coração mole, um coração que sente. A igreja precisa ser cheia do combustível que movia o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo se movia de compaixão. Ele não conseguia ver o gemido de alguém sem corresponder. Ele não conseguia ignorar uma pessoa perdida que cruzasse o seu caminho. E não faz sentido nós dizermos que somos irmãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, se nós não nos movemos pela mesma compaixão, se a nossa vida não é um reflexo do amor de Deus para os homens. Não faz sentido um cristianismo focado em nós mesmos. Não faz sentido uma igreja que simplesmente fecha as portas do palácio e vive a riqueza do palácio como se nada acontecesse lá fora. A igreja que nós somos chamados a ser é uma igreja que se importa, porque o nosso Deus se importou. O meu Senhor, o seu Senhor Jesus Cristo, Ele vivia a sua glória por uma eternidade. Ele é completo em si mesmo, Ele não precisa de nós. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, santíssimo. Mas Jesus fez uma viagem. Jesus, por um sentimento inexplicável, chamado ágape, amor, Jesus desceu desde a sua glória. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus, do unigênito de Deus. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Esse é o nosso Senhor. Então não faz sentido nós dizermos que somos seus discípulos se nós não estamos dispostos a sair do palácio para resgatar profetas. Eu vim desde o Brasil te falar isso. Eu sei que você tem muita coisa para fazer na vida, mas eu acho que você não tem nada mais importante do que resgatar profetas. Sabe, esse homem é admirável porque o seu coração se incomodou. Ele poderia simplesmente não dar ouvidos às notícias. Bom, Jeremias foi jogado na cisterna e eu com isso, né, a minha vida está garantida. Mas ele se incomodou, o coração dele se importou e ele se perturbou. Nós precisamos nos perturbar com o que está à nossa volta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nós precisamos nos importar. Diga, nós precisamos nos importar.
Então esse homem resolve agir, porque, sabe, às vezes a gente até se importa. A gente sente, você liga um noticiário, você vê uma notícia, você ouve o drama de uma família, você fala, puxa, que coisa triste. Mas se você não se importa ao ponto de agir, você não se importa realmente. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se a fé que nós temos não nos leva a realizar algo, ela é uma fé morta, sem poder. Então esse homem, ouvindo, tendo consciência de que havia profeta na lama, morrendo, ele resolve agir. E sabe qual foi a primeira reação, ou a primeira ação de Ebed-Meleque, o servo do rei? Não foi sair correndo para fazer alguma coisa prática, no sentido de tirar Jeremias. A primeira ação dele foi interceder. Diga intercessão. Repita comigo, oração. Amados, as coisas importantes das nossas vidas fazem parte das nossas orações. Eu vou dizer de novo isso para que você entenda. As coisas que realmente são importantes na sua vida, elas ocupam espaço na sua oração. Se é que você ora. E Ebed-Meleque, ele diz o versículo 8, ele saiu da casa do rei e procurou o rei e disse: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Ele começa a interceder diante do rei. Ele leva o problema de Jeremias ao rei. O rei aqui era o rei Sedequias, mas é uma figura de Deus. O nosso rei é um rei melhor do que esse. Amém? Como é importante que nós nos movamos, que sejamos uma igreja que ora pelos perdidos. Aliás, amados, vocês estão entrando num tempo de casas de paz, onde nada mais vamos fazer do que tirar profetas da lama, sair do palácio, entrar nos lugares mais sombrios para tirar profetas da lama. Mas não ouse fazer isso sem oração, porque a conversão de pessoas implica em guerra espiritual. Satanás, ele não fica passivo, vendo a igreja trabalhar, vendo a igreja tirar das suas mãos aquele que ele domina com seu engano. Então ele se levanta para resistir. Jesus um dia desenhou o quadro da salvação e dessa guerra espiritual, e ele descreveu Satanás como um homem valente, que guarda a sua casa para impedir que os seus bens sejam tirados. E Jesus disse: é necessário que um mais valente do que ele se levante e amarre esse valente, e entre na sua casa e tire aquilo que ele guarda. Sabe, o mais valente é Jesus Cristo, mas o mais valente precisa ser você também. Você precisa ser aquela pessoa que se levanta no poder do Espírito Santo e que entra numa casa, uma casa que é dominada por demônios. Você entra ali em nome de Jesus e diz: Satanás, você vai ter que sair daqui. Isso é a única maneira de estabelecer casas de paz. As casas não têm paz, porque elas estão debaixo de um tirano. Mas quando nós entramos, você se lembra dos 70? Vocês estão sendo enviados como 70 foram. E quando eles voltaram, possuídos de alegria, como a gente falou ontem, com a vitória, tendo feito a obra de Deus, tendo conduzido tantas pessoas à salvação, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Amém? Mas essa autoridade, amado, vai ser resultado quando nós oramos. Você precisa orar por pessoas. Você precisa orar por sua família. Talvez haja profetas dentro da sua casa, morrendo na lama. Ah, pastor, meu pai não, meu pai é um bêbado. Meu pai é um homem duro de coração. Não é um profeta. Bem, talvez se você orar, talvez se Deus mudar a sua ótica a respeito dele, ele pode ser amanhã um homem que esteja pregando aqui. Bem, seu vizinho quer